Queria começar pautando aquilo que acontece no plano nacional, em nossa comunidade, e aqui verificar a possibilidade de um enfrentamento daquilo que tem sido um câncer da nossa economia e que tenho frisado frequentemente nesta tribuna, que é o nosso setor financeiro, e um modo, ainda que paliativo, traçado pelo governo Lula, que foi criar a oportunidade para o consignado, para o CLT. Sabíamos que, os aposentados já tinham, com juros menores, mas ainda juros gigantescos, porque a Selic está aí batendo mais 14, quase chegando a 15, e já estão anunciando mais um aumento, um absurdo. Tudo isso para paralisar a economia, mas, ao mesmo tempo, o governo tenta fazer com que nossa comunidade tenha acesso, por exemplo, a partir desse consignado, de substituir dívidas cujos juros são elevadíssimos. Você contrair por um consignado ainda a uma porcentagem de 1,6, que é muito, porque nós temos o spread bancário mais gigantesco do mundo, nós temos o sistema bancário mais concentrado do mundo. Você vê nos Estados Unidos, são várias agências bancárias que competem entre si. Aqui são 3 bancos privados que dominam boa parte do mercado e fazem impor sobre a nossa população. Esses dias, a professora Vânia estava lá questionando, porque agora, nas escolas públicas, tem educação financeira. E educação financeira, mas é um pretexto de dizer, não é você que ganha pouco, é você que administra mal o seu dinheiro. Mas sabemos muito bem a dureza do nosso povo, e aqui na nossa comunidade ainda muito mais vulnerável em relação a isso. Portanto, só nesse período que criou-se esse consignado, já 50 bilhões de pessoas acessaram, ou 50 bilhões de reais, 50 bilhões de pessoas não dá, né? 50 bilhões de reais já foram acessados para que o nosso povo substituísse dívidas com juros elevadíssimos a um juro menor, mas que precisamos fazer essa luta para que ele diminua ainda mais. Nesta semana, queridos cidadãos, queridas cidadãs, queridos vereadores, vereadoras, estava lá no Jardim da Palmeira e fui inquirido por uma demanda da comunidade, muito preocupada com a execução, um projeto de execução da pavimentação da SP-57. Lá, com muita razão, a comunidade perguntando, olha, como é que vai ser esse projeto? Vai ser só para as rodas? E os pedestres que fazem uso da via? E os ciclistas que fazem uso da via? E eu achei absolutamente pertinente isso, porque nós, ainda mais neste tempo em que precisamos criar modais dos quais não tenhamos que nos depender tanto do combustível fóssil, ter uma estrada que crie uma segurança para pedestres, ter uma estrada que crie segurança para ciclistas é fundamental para gerar esse bem-estar diante da nossa comunidade. E na próxima sessão farei uma requisição, um requerimento pedindo para o governo do Estado, aqueles que estão responsáveis por esse projeto, nos apresentar. Porque sabemos que uma via pavimentada, a velocidade dos automóveis são mais intensas, e isso, para proteger aqueles e aquelas que circulam por aquele lugar, seja a pé, seja de bicicleta, é fundamental a gente exigir. E se não tiver no projeto, pedir um aditivo para que tenha, porque não podemos aceitar que nossa comunidade esteja em estado de insegurança. Fui inquirido também pela comunidade, e aqui faço até um apelo para os caros vereadores, a cara vereadora, que a gente comece a acionar o MP. E aí, todos nós aqui conhecemos aquilo que está acontecendo ali na Lagoa Azul com a Estrada da Laranjeira. Um balaio de gato para todo lado de energia.
ferindo a dignidade das pessoas. Aqueles que têm uma energia regulamentada não têm, geralmente a fase cai, porque a intensidade da energia que se faz ali não comporta, porque é muito gasto. E parece que o Estado não existe naquele lugar. Portanto, é fundamental acionarmos com uma ação civil pública, provocarmos o MP para que ele busque das concessionárias a dignidade daquela comunidade, para que possam ter regulamentada o seu acesso à energia elétrica, que é base. Nós, hoje, recebi essa demanda, os fios estão caindo, as crianças estão passando, algo assim perigoso para aquela comunidade que vive essa indigência de direito. Portanto, que nós possamos, quem sabe conjuntamente, ir até o MP e pedir para que ele faça uma ação civil pública, porque o MP tem essa função, proteger a sociedade civil, garantir direitos fundamentais, e não há direito mais fundamental do que ter energia em sua casa, regulamentada. Fizemos aqui, nesta semana que passou, uma audiência pública, a primeira, um marco, com a comunidade LGBTQIAP+. Tivemos falas maravilhosas da Nicole, enquanto terapeuta ocupacional, falando de o quanto o preconceito mata, o quanto o não reconhecimento do outro como um ser igual a ti mata. Revelando o quanto que o grau da saúde mental dessa população é afetada desde a sua infância, porque nós acreditamos que somos simplesmente um corpo biológico, mas não, nós somos mais do que isso, nós somos afetos. E, portanto, a escola tem um papel tremendo para ensinar que não é a priori só a biologia que determina quem somos, são os afetos, são as experiências que recebemos de nossos pais, da comunidade que convivemos, são os traumas que muitas vezes temos que processar em nossa mente, em nossa vida. E essa comunidade fez desse lugar um lugar de expressão, um lugar onde se manifestaram, e chamei, olha, vamos fazer mais audiências sobre saúde mental, sobre conselho da diversidade. É necessário que Juquitiba seja para todos, seja para todas. E aqui, faço aqui o meu apoio ao projeto da querida vereadora, que é fundamental. É fundamental ter agente de desenvolvimentos infantis em nossas escolas. É necessário, sobretudo nesse momento em que nossa sociedade está doente, e quem sente isso mais intensamente são as crianças. Essa questão mental, essa questão... Hoje, estava lendo um artigo de um certo filósofo, Christopher Turk. Ele fala, na verdade, todos nós temos TDAH. Todos nós, depois dessa vida dentro das redes, há uma tensão em que não temos mais foco, não temos atenção, e a nossa vida psíquica é afetada, a nossa vida neurológica é afetada. Portanto, é fundamental aquilo que a querida vereadora propõe, preparar a nossa comunidade para receber o diferente, para receber aquele que não é padrão, para ter essa capacidade de acolher. Isso terás o nosso apoio, cara vereadora, com toda a força. Faço aqui também um apoio ao requerimento do nosso nobre vereador, que fez um requerimento e hoje foi inquirido pelo Gerson, né, da estrada da Camirangas e Santo Antônio, no Barnabés, cujo recurso veio, mas não foi aplicado. Aonde está esse recurso? Veio do, então, deputado Tato, mas estamos à procura. Ainda veio o requerimento do nosso nobre vereador, mas ainda não temos a resposta. É fundamental que recursos públicos sejam adequadamente aplicados e transparentes naquilo que é fundamental para a nossa comunidade. Faço aqui também uma reivindicação.
Vários trabalhadores, trabalhadoras da saúde foram desligadas em razão da nova UES. Alguns já tiveram a rescisão do seu contrato, mas segundo dizem, e aí peço informação, que é aquilo que mais precisamos aqui, né? Porque para que a gente atue na certeza daquilo que temos, alguns disseram que não receberam a rescisão dos 40% do FGTS. É necessário estarmos atentos para que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora da saúde, que mesmo desligado, tenha sua dignidade, seus direitos garantidos segundo as leis que estão postas aí. Isso é fundamental. E nesse tempo, meus queridos, minhas queridas, nesse tempo de festividade, não podemos mais aceitar a marca que diminui a dignidade cidadã do nosso povo juquitibense. Não podemos aceitar mais que somos a cidade que não deu certo. Eu detesto esse fatalismo, porque o fatalismo é como se fosse um dado da natureza. Não dá para você suprimir a lei da gravidade. É como, não, será sempre assim? Não, não será. Não será. E aqui estamos todos nós imbuídos nesta transformação dessa Juquitiba, uma Juquitiba transparente, acolhedora. E aí recebi até uma demanda, fala para o Guto parar de falar da praça da quadra do medo, porque as pessoas passam lá e as pessoas acham que, puxa, Juquitiba é um lugar terrível para se viver. Portanto, não. Que nós sejamos a cidade do acolhimento, da acolhida, da esperança. E aí, professora Vânia, eu não sou otimista, nem pessimista, mas eu sou esperançoso. Porque a esperança nos joga para frente. Às vezes o otimista, muitas vezes a gente, olha, vai dar certo, mas não, a gente não vai. Mas a esperança é um afeto que nos põe. E isso, quando vem coletivamente, é mais emblemático ainda. E que nós, neste tempo de festividade, nesses exemplos que o nosso prefeito tem nos dado de diálogo, sejamos capazes de, como classe política, levar essa cidade à frente. E para terminar, puxa, fala demais esse cara, temos uma missão aqui enquanto casa: retomar a nossa lei específica. Precisamos regulamentar essa cidade, senão, meus queridos, minha querida, a gente não vai dar conta diante de demanda, diante de um território que a toda hora está sendo parcelado. Olha, não tem infraestrutura para dar conta desse enorme território de Juquitiba se a gente deixar o parcelamento do solo correr à solta. Sempre vai precisar de mais luz, sempre vai precisar de mais água. Portanto, é necessário a gente pressionar a Lesp. Faz 20 anos que tem uma lei específica esperando lá, e eles não desatam isso. A gente tem que fazer essa pressão política para que venha essa lei específica, seja votada, e aí nós fazemos o nosso dever de casa, o plano diretor, levarmos adiante, regulamentarmos essa cidade. Eu fui numa rua, recentemente, disseram que era uma rua, mas era um negócio passado com uma patrol lá, sem infraestrutura, sem energia, sem nada, mas venderam isso para as pessoas, enganaram elas. Enganaram elas. Não podemos mais deixar isso acontecendo, porque isso inibe, inclusive, a nossa capacidade de ter políticas públicas eficientes. Precisamos fazer essa luta para diminuir as restrições, precisamos de um local de habitação social. Eu fui lá, me deparei com o Jardim, a favela do Jardim, algo terrível. Precisamos mobilizar, mais do que aqui, para o Estado, para a União, para fazermos a efetividade dessa comunidade que amo. Eu amo Juquitiba, embora seja um paranaense. Faz 20 anos que aqui estou, casei com uma juquitibense, e depois que eu bebi dessa água, não consigo deixar mais. Muito grato, uma boa noite, minha gratidão por estarem aqui.